Fala aí pessoal, beleza? Eu vou fazer um tipo de conteúdo um pouco diferente conforme vocês solicitaram. Carro passando aqui na aba da comunidade. E é um conteúdo que vai ser especial aqui para vocês membros e por isso vai ser bem mais intimista. Eu tô gravando aqui com o meu celular e eu pretendo levar vocês aí para uma jornada de talvez uma semana ou pelo menos alguns dias aí no fluxo de trabalho que eu costumo ter aqui trabalhando no canal. Agora já é quase meio-dia aqui, falta 4 minutos, é 11h56 e eu tenho que fazer almoço daqui a pouco, mas e também é uma quarta-feira. Eu tô me preparando aqui para fazer algumas coisas, eu já trabalhei a manhã inteira aqui, já fiz diversas gravações, coisas para stories, coisas para o Instagram, né, para TikTok e tal, outras redes sociais que a gente cria conteúdo também. Se você não segue ainda nessas redes, você pode seguir ainda lá. Tem bastante conteúdo legal, né? A gente faz com muito carinho. E agora, à tarde, depois de ter revisado já alguns materiais de vídeos que vão ir para o ar aí nas próximas semanas, eu tenho que fazer as thumbnails desses vídeos. Há pouquíssimo tempo a gente começou a trabalhar com um editor de vídeo à parte, então não sou eu mais que edito todos os vídeos, apesar de eu colocar a mão em todos, sabe? Tem partes de efeitos especiais e coisas assim que eu tenho certeza que vocês perceberam, tipo os gráficozinhos dos nossos vídeos de review, por exemplo, que estão mais animados e tal. Então, esse trabalho é feito pelo Rafael, que talvez você já conheça, ele tem um canal Winchester aqui no YouTube, o que é focado em Windows, o que é cômico, para dizer o mínimo, né? A gente trabalha junto para criar esse conteúdo para vocês. Como o grosso do material, agora eu passei para ele precisa finalizar o material para a gente publicar na próxima semana, a gente tenta trabalhar com uma semana de conteúdo adiantado. Hoje à tarde eu tenho que planejar as thumbnails, títulos e tudo mais desses próximos vídeos para deixar tudo pronto, para assim que ele me mandar, que eu revisar, que a gente vê se tem algum ajuste para fazer, eu já possa subir com todo o material e já possa agendar, já colocando a thumb e tudo mais, que são os vídeos da semana que vem. E aí, digamos assim, eu fico liberado para começar a criar os roteiros e testes que são necessários para os vídeos da semana seguinte. Então, bom, eu vou fazer um intervalo agora, o vídeo mal começou, né? Eu vou fazer o almoço lá, mas depois à tarde é isso que eu vou fazer. E eu não sei, talvez vocês não tenham tanta noção assim do espaço que a gente tem aqui, mas esse aqui é o meu escritório. Eu geralmente trabalho aqui o dia todo. É um lugar onde a gente mora aqui muito tranquilo, de manhã cedo tem o som dos pássaros e tal, que tá com um pedacinho da janela aberto só para entrar um pouco de sol e tal, apesar de que claramente eu preciso pegar mais sol. A gente tem aqui a estantezinha e tal, com todas as decorações. O assunto desse vídeo não é bem esse, mas se vocês quiserem dá para fazer um vídeo mostrando mais detalhes do meu setup, um vídeo exclusivo para membros, eu acho que ia ser interessante. E aqui nessa mesa, na realidade, rola muito teste. Esse aqui é o laptop que eu costumo utilizar da System76, um Darter Pro, para fazer os testes de servidores que a gente costuma fazer. E tá aqui também o nossa Zima Board, que eu quero fazer alguns testes. A minha intenção é montar um firewall com ela para, enfim, mostrar como funciona. Mas aí eu percebi que eu não tenho nenhum conteúdo explicando o que é firewall. E tem o UFW, por exemplo, que é muito popular no mundo Linux, o IP Tables e tudo mais. E aí eu pensei talvez em fazer um conteúdo sobre isso antes. E aqui a gente tem um outro PC que eu uso para testar distribuições e outras coisas assim. Laptops, MacBook, Chromebook. Na realidade o meu setup aqui tem 2 PCs, a impressora 3D ficou ali embaixo, porque eu acabei precisando da mesa, então deixei ela ali. Mas ela funciona via Wi-Fi, então é só ligar ela que ela imprime. E tem o meu PC de trabalho principal lá, que é esse que vocês viram aqui que está dando tela agora. E tem esse outro aqui, que eu coloquei aqui recentemente. Ele eu uso mais para jogar, ele tem dual boot com Windows e OS. Esse é o meu espaço de trabalho, ele é um quartinho na realidade que a gente chama de escritório. E eu gosto bastante daqui, sinceramente, eu gosto da tranquilidade que tem. Coloquei aqui essas espumas acústicas para melhorar um pouco o som. Eu não estou microfonado agora, estou captando direto pelo celular. Mas, enfim, é isso. Trazer vocês um pouco para dentro aqui do meu dia a dia.
Bom, galera, chegou a hora então de fazer as thumbnails aqui dos vídeos da semana. Eu preciso focar em fazer esse tipo de coisa, mas thumbnail é uma coisa um pouco mais criativa, artística até, né? E requer um pouco de criatividade. Eu gosto de fazer isso ou ouvindo música no Spotify ou assistindo, ouvindo um podcast ou alguma coisa assim. Hoje tá rolando o campeonato feminino de Valorant, o competitivo, né, profissional. Então eu vou deixar aqui do lado, tocando nesse monitor enquanto eu trabalho e faço as thumbnails. Depois, quando eu vou pensar nos títulos, nas descrições e palavras-chave, geralmente eu tiro todo o som e tal e foco completamente. Mas essa é uma parte que dá pra fazer com alguma outra coisa ali do lado, tranquilamente. Esse aqui é o Trello, que é onde a gente organiza alguns dos conteúdos e tal, do que a gente tá fazendo. Tem bastante coisa aqui. São fontes, coisas para fazer leitura, que podem dar, de repente, ideias para vídeos e tudo mais. Algumas coisas aqui que vocês sugeriram para o Linux Play eu anotei para tentar analisar o que é possível de fazer disso aqui, mas para você entender o que está rolando, no momento para edição que eu mandei lá pro Rafael fazer as finalizações, estão esses materiais aqui. Depois que tiver editado, ele vai para aprovação e postagem, e depois que for finalizado, ele vai para o finalizados justamente. Não tenho nenhum vídeo que está pronto para gravar no momento. Na realidade, eu tinha esses aqui do Shell Hub que vai para o Linux Clips, na realidade. Então, ele já está pronto, na verdade, para editar. Já foi editado, esse aqui eu mesmo editei, na real. E aí, ele vai passar pela aprovação, no caso, e depois vai para finalização. E aí, eu tenho para escrever esses 3 aqui. São roteiros que eu preciso fazer. Pelo menos essas são as ideias iniciais. Não sei se a gente vai até o fim com elas, mas a ideia é falar sobre o novo plano da Netflix. Eu não sei quando esse vídeo que você aí está assistindo vai pro ar, mas no caso aqui a gente vai falar sobre aquele novo plano que eles têm com anúncios agora, né? E depois alguns assuntos que a gente acha interessante abordar de vez em quando, que podem trazer interesse da comunidade, mas também quebrar um pouco da bolha da nossa comunidade e chegar a mais pessoas, o que é importante para o crescimento do canal como um todo, né? Então a gente vai falar sobre a janela anônima do navegador, talvez conversar um pouco sobre isso. E um assunto que eu queria falar, mas que eu preciso ler mais sobre, é sobre o impacto do Rust no Linux, tanto no kernel quanto agora em alguns ambientes gráficos e aplicativos, como o lance lá da System76. Então o fluxo de gravação ele parece isso. Assim que eu conseguir escrever, ele vai estar pronto para gravar, e aí eu mudo ele para cá. Depois que eu fizer as pré-edições e fazer as gravações, eu mudo ele para cá. E assim vai indo. É meio que assim que a gente se organiza com esse Kanban, né? Esse tipo de organização tem esse nome. Uma coisa interessante, talvez, de mostrar é que aqui, ó, geralmente eu faço as thumbnails com o GIMP, a maior parte do trabalho delas, mas tem uma coisa delas que eu não costumo fazer no GIMP, não que o GIMP não consiga fazer, é que fazer isso no Canva é muito mais prático. O GIMP, infelizmente, não tem nenhuma ferramenta de inteligência artificial para esse tipo de coisa. Mas eu preciso fazer um recorte, tirar o fundo branco aqui. Nesse caso dessa imagem, tirar com o GIMP é até um pouco mais fácil, mas não, mesmo assim, não tanto quanto fazer no Canva, porque olha só, a gente pode arrastar a imagem para cá, ele vai subir para lá, para o serviço. Posso redimensionar ela aqui e tal, mas desse tamanho tá ok. É um vídeo sobre o Tuxedo OS. Vou clicar aqui em editar. Clico aqui em cima em remover o fundo. Mesmo que fosse só selecionar com a varinha mágica do GIMP ou qualquer coisa assim, demoraria um pouco mais. Aqui simplesmente eu dou 2 cliques e aí ó, tá pronto. A gente só aplica aqui, aí clica aqui em cima em compartilhar, depois vai em baixar, fundo transparente, baixa. Ele processa a imagem e aí é só escolher onde eu quero salvar aqui. Aí eu pego essa imagem e jogo no GIMP. Aí pronto, tá aqui o laptopzinho. Da hora o laptop, né? Queria testar um desses. É parecido com o da System76, mas é um pouco diferente. Aí a próxima parte é colocar de repente uma expressão minha e tal, pensar em como a thumbnail vai ser. Eu ainda não defini ela completamente, mas essa aqui é um fator de curiosidade provavelmente. Eu tenho várias fotos minhas de diversas, com diversas poses, diversas expressões e tal, que é bem comum de se utilizar em thumbnails do YouTube.
Aí a gente só recorta elas e tal. Algumas eu tenho já recortadas aqui, ó, PNG. Então fica mais fácil de utilizar e reutilizar e tal. Às vezes eu crio uma imagem específica para thumbnail, não é uma dessas do banco de imagens que eu acabei criando com o tempo. Olha só, tem várias opções, mas é sempre legal experimentar, né? Fazer as coisas. Isso aqui facilita um pouco o trabalho, porque a nossa rotina de produção é constante e nem sempre dá para parar para ficar tirando boas fotos. Então a gente vai lá e tira várias fotos, e aí essas vão ser utilizadas por um tempo, depois a gente faz de novo, renova e assim segue. Olha só, pessoal, agora a gente já está um pouco mais avançado aqui no processo. E é difícil até dizer quanto tempo leva para fazer cada thumbnail, mas eu acredito que de 10, 15, 20 até 30 minutos, dependendo da complexidade da montagem e tal. Essa daqui é uma opção que eu estou montando agora. Eu tinha feito aqui uma primeira versão que eu não gostei muito, acho que dá para melhorar alguns detalhes e tal. Tem curso de GIMP disponível aí para os membros, então se você ainda não assistiu é só conferir na playlist que tem aí no YouTube para você aprender a utilizar o editor que eu estou utilizando agora. Mas enfim, queria mostrar para vocês aqui o resultado que eu cheguei até agora. Ainda tem correções de cor para fazer em mim mesmo, tem que pensar no fundo como é que vai ser, mas eu gostei do texto aqui, como é que ficou. E eu queria mostrar para vocês essa ferramentinha aqui que se chama Colorway. É um aplicativo que você encontra na loja de apps aí da sua distro, muito provavelmente. Mas enfim, eu já mostrei ele no Linux App Showcase. O que ele faz é você selecionar uma cor. Eu quero fazer uma combinação legal com o fundo, com esse vermelho que ele tem aqui. E aí ele vai te mostrar aqui cores que combinam com ela. Então tem o modo análogo, tetrádico e assim por diante. Complementar. Então se eu colocar esse azul aqui de fundo, em tese deve criar um contraste legal. Vamos ver se vai ficar bom aqui, ó. Criei uma camada nova. Aí a gente vem aqui e seleciona o azul em questão. Aí é só arrastar. E mesmo que eu não vá utilizar ele, eu acho que é um bom ponto de partida. Tem que colocar ele a camada abaixo aqui para dar certo. Realmente fica legal e a gente tem sempre a preocupação de colocar uma cor que possa chamar atenção e tal. Mas essa aqui provavelmente não é a arte final ainda. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou e talvez vocês já tenham visto até no canal a essa altura do campeonato, né? Bom, acho que esse aqui vai ser o resultado final. Esse aqui é o que eu tinha feito antes. Eu achei ele bacana também, mas acho que o contexto aqui ficou um pouco melhor. Eu apliquei algumas texturas ao fundo, então tem aquele azul que eu peguei antes com aquele aplicativo, mas ele não tá tão uniforme, né? Tem essa textura aqui por cima. Se eu tirar o azul, ficaria assim, ó. O que não é ruim também, se for ver, mas acho que assim fica um pouco melhor, chama mais atenção, dá um melhor contraste com o amarelo. E aí eu colori também aqui a palavra KDE para dar um destaque e tal. Eu acredito que o computador também tem bem bastante destaque. Ainda assim, a gente nunca sabe se as thumbnails elas vão funcionar, sabe? É preciso às vezes trocar elas e tal. Então eu vou salvar aqui as minhas thumbnails e aqui tem uma pastinha que eu chamo de dados dos vídeos. Aqui tem alguns já prontinhos de alguns que foram publicados. Vou criar uma pasta. Esse vídeo aqui é sobre o tuxedo, então eu vou colocar esse nome na pasta. Eu tô fazendo com uma mão só por isso que tá um pouco lerdo o negócio. E aqui eu tenho a thumb e a gente vai exportar ela aqui. Os arquivos do GIMP são esses XCF, então se eu precisar editar depois é de boas. E eu também vou exportar aqui uma versão em PNG já, Tuxedo OS, desse jeito. E aí a gente exporta aqui. Essa imagem aqui provavelmente eu vou utilizar lá para fazer a publicação. Aí eu vou vir até aqui. Deixa eu abaixar aqui para a gente ver melhor, ó. Tuxedo, a pastinha que eu acabei de criar. Esses daqui foram postados já, então eu tenho essa organização. Vou colocar para cá. Beleza. Aí aqui dentro então tem o arquivo da própria thumbnail, se eu precisar editar. E tenho a imagem que eu vou usar aqui para thumb. Então agora falta começar a fazer os dados do vídeo, título, descrição e outras informações que se usa para SEO. E aí, se você observar bem, eu vou clicar com o botão direito, novo documento, tem um arquivinho que eu chamo de descrição. Ele cria um arquivo chamado descrição.txt, dá um F2 aqui para editar o nome dele, vai ser a descrição do Tuxedo.
e a gente pode entrar aqui. E aí você vai ver que a gente tem títulos no plural, porque eu tenho que pensar em alguns títulos diferentes. Qual é o patrocinador desse episódio, a descrição que a gente vai colocar, as palavras-chave, links que vamos colocar na descrição e as hashtags que são utilizadas agora no final do vídeo. Então, tudo isso aqui requer um pouco de pesquisa, de pensamento, análise. A gente vai olhar, por exemplo, o YouTube para ver se já tem vídeos com os mesmos títulos ou como é que está a thumbnail dos títulos dos vídeos que estão fazendo conteúdos similares, para a gente criar algum tipo de diferenciação e de repente atrair mais visualizações, né? Atrair mais cliques e tal. Produzir conteúdo para o YouTube tem dessas coisas, então é uma preocupação bem legítima. Isso aqui costuma demorar um pouco para eu preencher, mas depois que tiver preenchido, eu vou simplesmente, na hora de fazer a publicação, copiar isso aqui e colocar lá diretamente no YouTube. Beleza, já terminei aqui de fazer e aqui vocês têm um exemplo do que poderia ser. Eu acabei conseguindo pensar só em um título, pelo menos agora, então vai ficar esse aqui como provisório. No caso desse vídeo, nosso patrocinador vai ser a EBAC, mas eu ainda não tenho o link para colocar aqui, eles vão enviar para a gente. Uma descrição de vídeos do YouTube precisam conter certas palavras-chave que podem ajudar. Então, tá aí, né? Falando em palavras-chave, essas são as tags que a gente vai utilizar. E aqui tem os links que a gente coloca na descrição, geralmente de coisas que eu citei durante o vídeo, alguma coisa que pode ajudar a informar. A gente sempre tem esse cuidado de colocar as fontes e tudo mais. E as hashtags, algumas que fazem sentido para esse vídeo. Então agora que terminou, eu já vou poder trabalhar no próximo, que no caso aqui seria a thumbnail do Ubuntu Pro, especificamente. Enfim, vamos ter que pensar um pouco sobre como a gente vai fazer e tal. Mas esse processo se repete, depois eu tenho um outro vídeo ainda aqui para fazer e assim por diante. E aí, gente, beleza? Outro dia, pra gente começar a fazer algumas outras atividades aqui da produção de vídeos, eu acabei de ligar aqui o meu PCzão e a gente vai começar a escrever, na realidade, e com sorte eu consigo passar para vocês um pouco desses processos tão curiosos, talvez, por trás de um dos roteiros de algum dos vídeos do canal. Eu tinha mostrado antes que a gente tem uma lista, né, de assuntos, enfim, que a gente vai escrever, sugestões e coisas desse tipo, que talvez seja interessante vocês saberem, assim, como é o processo que a gente faz, que a gente utiliza para escolher quais são os assuntos. A realidade é que não é um único processo, a gente costuma pegar ideias de todos os lados, muitas vindas de vocês, inclusive das sugestões, comentários que vocês deixam em vídeos, os de Linux Responde, que vocês colocam perguntas, coisas que estão acontecendo agora que o público em geral anda falando, que a gente consegue fazer uma relação, encaixar dentro do conteúdo do projeto, por exemplo, e assim por diante. E geralmente a gente vai anotando tudo isso para ser utilizado em um momento que seja um pouco mais oportuno. Muitas vezes tem projetos que são de fato muito legais, mas que a gente não tem um tempo hábil para fazer porque existe um certo período de tempo para produzir um vídeo. Então, se é um conteúdo que eu preciso estudar muito para poder fazer, porque eu sempre tenho essa preocupação de trazer alguma coisa que seja útil para vocês, fidedigna, né, verdadeira, se é uma coisa que requer muito estudo prévio, essas coisas podem acabar sendo proteladas um pouco, até pelo próprio processo de estudo gastar tempo. E eu gosto de tirar um tempo para estudar, mas nem sempre eu consigo, né? Então eu tento pegar algumas coisas que com uma leitura um pouco mais básica eu consiga trazer para vocês uma informação relevante. Para hoje até está um pouco deslocado o que eu preciso fazer aqui, porque seria relacionado aos novos planos da Netflix. E eu costumo fazer uma pesquisa a respeito desse assunto, trazer vários links que eu vou colocando, não sei se vai dar para ver aqui mais ou menos, mas eu vou colocando links no roteiro. Eu coloco também algumas ideias de título que vão acabar norteando um pouco a forma com que o conteúdo vai ser feito, sabe? Então, se o título, no momento o título fala sobre uma Netflix mais barata, mas com anúncio, e o que os outros streamings vão fazer a respeito disso, então vou tentar, mesmo que esse não seja o título final, responder essa pergunta conforme eu vou escrevendo esse roteiro. Também já teve reação de outras empresas do mercado,
Teve Globoplay ali que mudou também o preço, aparentemente. Também teve a notícia de que a Netflix voltou a dar lucro, conseguiu mais usuários e tal. Então, tudo isso são informações que eu quero tentar trazer ali para o vídeo final. E assim, parte do meu trabalho na realidade é esse aqui hoje, mas tem outras coisas que eu acabo fazendo que até não convém tanto de eu compartilhar tão diretamente com vocês, mas a gente tem aqui um servidor no Discord onde a gente faz a comunicação das pessoas da empresa especificamente, que é aqui onde basicamente toda a equipe se reúne para trabalhar juntos e tal. Hoje a gente está em torno de 10 pessoas trabalhando no Diolinos para trazer conteúdo aí para vocês. E eu também tenho uma listinha que eu uso o Todoist para fazer, que me lembra de algumas coisas que eu preciso fazer quase todos os dias, desde fazer verificação de redes sociais para compartilhar ou para até responder alguns comentários, pelo menos, porque são muitas e é bem fácil esquecer, e também é bem fácil você acabar se focando tempo demais naquilo. Por exemplo, eu preciso sempre dar uma olhada no Twitter do blog para ver se tem algum reply que seja necessário colocar, se tem algum conteúdo para compartilhar, para dar aquela revitalizada de sempre, só que eu não posso passar o dia inteiro no Twitter, então eu tento me cronometrar aqui para não gastar muito tempo com isso, tipo 5, 10 minutos a cada 2 dias mais ou menos que eu dou uma olhada, exceto em ocasiões especiais. Eu pretendo focar agora em fazer os roteiros do canal. Eu preciso fazer 3 roteiros ainda essa semana. Então hoje é quinta-feira. Eu preciso preferencialmente, se eu conseguir, né, para poder ficar um pouco mais de boa no final de semana e fazer outras coisas, seria muito bom se eu conseguisse terminar os 3 até amanhã. Não sei se vai ser possível, mas tentarei. Vamos ver. Bom, pessoal, a gente terminou o primeiro roteiro do dia. Na verdade, agora já tá de tarde. Eu comecei a escrever ele, acho que era umas 9 da manhã, mais ou menos, se eu não me engano. E agora são quase 2. Falta 4 minutos para as 2 horas. Tá terminado aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como é um dos roteiros dos vídeos do canal. É uma coisa bem simples, na realidade. E também vou mostrar para vocês, vou comentar com vocês algumas coisas que nascem a partir desse roteiro aí. Olha só. Esse roteiro aqui é um roteiro que eu compartilho depois com o nosso editor. Aqui tem 2 títulos que não necessariamente serão os definitivos, mas ajudam a inspirar, melhor dizendo, o título definitivo. Mas ajudam a inspirar também a thumbnail que teoricamente seria feita, na verdade, na próxima semana. Então aqui a gente tem isso, depois tem uma introdução. Cada parte do que está escrito aqui pode sofrer alterações, pode ser falado na hora de uma forma diferente, porque apesar de estar tudo separadinho assim, a gente acaba utilizando um teleprompter para fazer as gravações e deixar a maior quantidade de conteúdo embutida no menor tempo possível. E para isso, às vezes falar palavra por palavra, escrever o texto antes ajuda bastante. Essa seção aqui é um insert do nosso patrocinador para esse vídeo aqui, é o Sandbox. Aqui temos a vinheta e aqui tem aquela frasezinha que já é um ícone, né, das nossas vinhetas. Sempre tem toda a vinheta uma frase diferente. Então essa aqui é a frase. E aí depois eu tento espaçar aqui o texto, são mais ou menos, você consegue ver onde é que ele mostra aqui, ó. 6 páginas está mostrando, mas tem uma página que é só de links e referências. Então são 5 páginas de texto. Eu tento colocar aqui de uma forma espaçada o suficiente para que seja fácil de falar quando estiver lendo. Alguns parágrafos são maiores, pode requerer algum tipo de edição, coisa assim. E aqui para o final você vai ver que tem links. Esses links servem tanto como referência do material que está sendo apresentado em cima. Então alguns desses links aqui vão parar na descrição do vídeo para exemplificar. E outros são apenas referências para o nosso editor poder utilizar para fazer B-rolls, por exemplo. Bom, B-rolls, para quem ainda não sabe muito bem, a gente tem até o curso que tem aqui no canal para membros a respeito de storytelling. Eu explico sobre B-rolls em específico, mas B-roll é aquele tipo de imagem que vem sobrepondo o vídeo e que ajuda a explicar. Digamos, o que eu estou falando agora com vocês aqui é o que se chamaria de A-roll.
O B-roll seria, de repente, um take do computador ou de eu digitando, né? Nesse vídeo mesmo que você está assistindo, a gente teve alguns desses. E esses links servem para o editor ter base para fazer esse tipo de coisa. Mas também, ainda não está feito, uma coisa que pode acontecer é a gente gravar B-rolls para serem colocados especificamente nesse vídeo. E aí, essa definição ela vem um pouco depois, porque vai ter toda a produção do vídeo, vai ter a pré-edição, que é uma parte que se chama de decupagem, que vocês ainda verão. E a partir disso a gente consegue imaginar, não, ok, a gente precisa de uma cena assim, a gente precisa de uma cena assado, né? Uma cena de forma diferente. E aí, a partir disso, a gente começa a construir a ideia do vídeo. Mas, por hoje, eu não vou fazer isso. Não é hoje que rola a gravação. Eu preciso escrever mais 2 roteiros para que na semana que vem eu tenha 3 para gravar todos os vídeos de uma vez só, para manter a produtividade ali afiada. Então, a minha missão agora é escrever mais roteiros. E o procedimento é basicamente o mesmo desse aqui. Senta a bunda na cadeira e faz. Basicamente é isso. Muito tempo, na verdade, de escrever o roteiro está relacionado a pesquisas. Eu vou assistir vídeos antigos que eu fiz sobre o assunto, se já tem vídeo sobre isso no canal. Nesse caso da Netflix tinha alguns que eu queria mencionar, então eu precisei assistir eles. Eu li várias reportagens a respeito do que aconteceu, li documentação, fui falar com o suporte das empresas. Então, até um vídeo muito simples assim, às vezes dá muito mais trabalho do que parece, né? O vídeo tem 10 minutos, tem 15 minutos, mas a gente gasta muitas horas para trazer um conteúdo de qualidade para todos vocês, para membros do canal e para todo mundo que assiste. E lembra do nosso Kanban aqui? Então, ó, esse aqui que era para escrever foi escrito, então ele está pronto para gravar. Ele muda de coluna assim. Bom, gente, aqui eu terminei um outro roteiro. Agora são 4h18. Esse não foi um roteiro tão longo assim. Deixa eu ver se consigo mostrar ele brevemente para vocês aqui. Acho que a câmera não pega tão bem quanto eu gostaria. Esse aqui é a respeito da aba anônima, sobre o que ela faz e tal. Precisou de algumas revisões. É um roteiro um pouco menor. Esse aqui tem 4 páginas só. E eu ia começar a fazer o terceiro aqui, que eu estou planejando que seja sobre o Rust no Linux, para explicar o que é, por que virou notícia, né? Por que causaria tanto impacto e tal. Mas eu ainda preciso levantar algumas bases de conhecimento, alguns links de referência, até para deixar para vocês na descrição, para quem for se aprofundar nesse assunto talvez. Eu não tenho certeza se vai ser esse o assunto do terceiro vídeo que a gente vai gravar essa semana. E por algum motivo eu tô com bastante dor de cabeça também. Não sei se eu fiquei muito tempo olhando pro PC, se eu vou precisar usar óculos talvez, alguma coisa assim. Mas eu escrevi hoje ao todo, né, umas 9 ou 10 páginas mais ou menos, e ainda falta para fazer. Mas hoje é quinta-feira, então amanhã ainda tenho tempo, mas amanhã eu tenho 2 reuniões de manhã e uma de tarde. Então vamos ver como é que a gente vai dar um jeito nisso. Senão a gente vai ter que encontrar um outro momento para fazer esse trabalho aqui, para definir aqui as coisas. Eu vou pelo menos tentar pesquisar algumas bases de informação, mas eu não vou escrever o texto agora. Então, um dia de trabalho de escrita de roteiro meio que funciona assim. Ele é bem mais monótono do que parece, né? O YouTube às vezes parece super dinâmico, que os youtubers estão fazendo um monte de coisa, mas no nosso nicho em particular, que fala sobre educação, coisas técnicas muitas vezes, e a gente tenta trazer essa coisa um pouco mais didática e divertida ao mesmo tempo. É um trabalho um pouco monótono, até cansativo, eu diria às vezes, mas que, enfim, me traz um prazer enorme trazer esse tipo de conteúdo até vocês. Infelizmente eu não tenho muito para mostrar, além de uma cadeira, uma pessoa sentada em frente do computador pesquisando e escrevendo, mas é assim que começa a nascer um dos vídeos do canal. Eu ainda tenho que fazer esse outro roteiro, e aí depois na semana que vem vocês vão ter uma noção de como funciona o nosso processo de gravação um pouco mais na prática, montando as câmeras e tudo mais. Vamos lá, agora chegou a hora de revisar aqui. É isso, vamos assistir.